Olá, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. A nossa aula de hoje é a aula A299. É uma aula onde eu mostro para vocês a importância de efetuar um aterramento correto do neutro. Foi-me perguntado qual a importância de ter um bom aterramento do neutro. Essa aula que eu apresento para vocês, ela mostra a importância de se aterrar o neutro e o que ocorre se esse neutro não tiver uma boa resistência de aterramento. Vocês vão ver de uma forma bem rápida, bem simples o equacionamento utilizado e vai sanar as dúvidas de vocês por que aterrar de forma correta e utilizar um bom aterramento para o neutro. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica, aula número 299. Qual é o foco e o objetivo dessa aula? Aterramento do neutro. Neutro bem aterrado e sua importância. Qual é a importância de manter o neutro bem aterrado? Foi uma pergunta solicitada de um aluno inscrito no canal da Universidade da Elétrica. O neutro bem aterrado e a sua importância é o foco dessa aula. Uma instalação elétrica, sistema trifásico em estrela. Uma instalação elétrica predial é uma ligação em estrela tipicamente desequilibrada. Por mais, pessoal, que nós nos preocupamos em realizar lá no projeto elétrico o balanceamento de cargas, sempre é possível a ocorrência de um pequeno balanceamento ou um pequeno desbalanceamento ou um pequeno desbalanceamento. Então, uma instalação elétrica trifásica predial, ela é uma ligação em estrela, a 4 condutores, geralmente desequilibrada. Sempre vai existir um pequeno desequilíbrio. Por mais que você faça o balanceamento, vai sempre existir um pequeno desequilíbrio. Vai existir um retorno de corrente no neutro. No sistema desequilibrado, tem retorno de corrente no neutro. Nós vimos na aula 298. Então, vai existir um retorno de corrente que é feito através do neutro. Se o sistema é equilibrado, é zero. Se o sistema é desequilibrado, a corrente no neutro é diferente de zero. O neutro, pessoal, ele deve ser muito bem aterrado. Por quê? Porque o neutro na sua instalação elétrica, ele vai fazer a referência do nível zero para os seus circuitos elétricos. Então, o neutro deve ser bem aterrado. Por quê? Pois ele faz o zero de referência para seus circuitos elétricos. Se o neutro não está bem aterrado, eu vou ter o que a gente chama, e nós vamos ver na teoria, né, mostrando para vocês, que nós vamos ter a flutuação do neutro. Por que existe essa flutuação? Porque o neutro não está bem aterrado. Por exemplo, o neutro deve estar bem aterrado para evitar o deslocamento do neutro, ou seja, a flutuação do neutro. Bom, nosso sistema em estudo é o sistema trifásico em estrela. Eu quero mostrar os dois modelos aqui, em que esse modelo já é conhecido de vocês, que é uma ligação estrela, onde eu tenho aqui a minha corrente na fase A, tem a impedância da fase A, tem a impedância da fase C, da fase B. E coloquei no neutro, como o neutro é aterrado, coloquei uma impedância no neutro, criei um ponto aqui chamado ponto O, lá dentro da instalação elétrica, e aqui o ponto N. Não é? Essa ligação é a ligação que a gente chama ligação em estrela.
Essa ligação estrela, ela pode ser desenhada dessa forma aqui, ó. Eu estou marcando para vocês, que é a mesma configuração do lado. Então, uma é igual à outra, é só a questão de desenho. Eu vou trabalhar mais com vocês nesse exemplo, né, da importância do aterramento do nêutron. Eu vou trabalhar com essa configuração estrela aqui, que é igual a essa, só muda o desenho. Então, nós temos a fase A, B, C, temos a corrente A, impedância B, impedância C, e temos aqui, eu coloquei uma impedância no neutro, e temos a corrente aqui no neutro indo para a fonte, que é a fonte lá da concessionária. E aqui, entre as junções aqui das minhas cargas, eu chamei o ponto O, que é o ponto de referência dos circuitos elétricos dentro da instalação elétrica. Então, vamos trabalhar com essa configuração aqui. Bom, veja bem aonde eu quero chegar com vocês, mostrar para vocês a importância do aterramento do nêutron. As impedâncias em uma ligação estrela, se vocês olharem, as impedâncias, elas estão em paralelo, ou seja, ZA-RN, que é a resistência do nêutron, está em paralelo com a impedância ZA, ZB e ZC. Então, na ligação estrela, vocês podem até voltar aqui para entender melhor, essas impedâncias, elas estão em paralelo. Se essas impedâncias estão em paralelo, eu posso calcular a impedância equivalente. 1 sobre Z equivalente é 1 sobre Zn, mais 1 sobre Za, mais 1 sobre Zb, mais 1 sobre Zc. Essa é a impedância equivalente nessa configuração em triângulo, em estrela, perdão. Essa é a impedância em configuração em estrela. E o nosso objetivo é determinar a tensão VON, onde N é o neutro, O é o ponto de referência que os circuitos dentro da instalação tomam como referência. O ideal é que a tensão VON seja igual a 0. O ideal é que VON seja 0, tá? Então, como que eu acho VON? Eu tenho a impedância equivalente, que estão em paralelo às 4 impedâncias. VON é a impedância equivalente vezes a corrente no neutro. Então, eu pego a corrente no neutro, multiplico pela impedância equivalente. Aí eu vou achar VON. A corrente no neutro, nós já tínhamos feito na aula anterior. É só pegar a impedância, a tensão VAN, dividir pela impedância ZA. VBN dividido por ZB. VCN dividido por ZC. Essa é a corrente do neutro. Então, tendo a corrente do neutro, tendo a impedância equivalente, eu encontro a tensão de flutuação. Bom, vamos a um exemplo, para vocês terem um entendimento e aqui observar a importância do perfeito aterramento do nêutron. Um sistema elétrico trifásico, numa sequência direta de fases ABC, a 4 fios, ligado em estrela, 380 volts. Tem carga. Exemplo, a carga ZA 24 ohms, ZB 6, ZC 48 ohms. Então, 24, 6 e 48 ohms. Como sistema de sequência direta, VAB é 380 com ângulo de 0. VBC, 380 com menos 120 de defasagem. VCA, 380 com ângulo de 120. Eu vou pedir o exemplo para vocês. Qual a flutuação do neutro para a resistência do neutro? 50 ohms, resistência do neutro 1 ohms e resistência zero do neutro. Então, esse valor de resistência aqui vai me definir 3 valores de tensão de flutuação, VON.
Então, vamos calcular a primeira corrente nas fases. Corrente na fase A. O sistema aqui é trifásico, então VAB é a tensão entre fases. Para uma ligação em estrela, a tensão de fase é a tensão de linha dividido por raiz de 3, dividido por 24, que é a impedância. Portanto, tem a corrente 9,14 com ângulo de 0. Da mesma forma aqui, 380 por raiz de 3 com ângulo de menos 120 dividido pela impedância 6. Eu tenho ali 36,57 com ângulo de menos 120. E aqui, da mesma forma, me dá uma corrente de 4,57 com ângulo de 120. Agora temos condições de quê? De calcular a corrente do neutro. Corrente do neutro é a soma das correntes da fase A, da fase B e da fase C, que vai ser igual a 29,98 de módulo com ângulo de menos 112,41. Para achar a tensão de flutuação do neutro, eu vou achar a impedância equivalente. 1 sobre Z equivalente é 1 sobre Zn, mais 1 sobre Za, mais 1 sobre Zb, mais 1 sobre Zc. Eu vou considerar o primeiro exemplo, com Rn 50 ohms, ou seja, aquela resistência, o aterramento do neutro equivalendo a 50 ohms de resistência. 1 sobre 50, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 48. Isso dá 0,248. 1 sobre Z equivalente. Como eu quero achar Z equivalente, é só fazer a inversão desse valor. 1 sobre 0,249. Logo, a impedância equivalente da estrela é 4,01. Portanto, a tensão VON do ponto O até o neutro vai ser Z equivalente vezes N. Então, VON é 401 vezes 29,98. Logo, a tensão VON é 120,22 com um ângulo de menos 112,41. O que significa? Nessa expressão aqui, 120,22 é o quanto vale a tensão de flutuação do neutro do circuito na instalação. Então, eu tenho uma tensão de flutuação do neutro VON de 120,22, quando a resistência do neutro equivale a 50 ohms, ou seja, um aterramento com o neutro 50 ohms aterrado. Agora, vamos colocar a resistência do neutro, de aterramento do neutro, 1 ohms, tá? Resistência de 1 ohms, é o nosso exemplo. A corrente no neutro ela não vai mudar, ela continua aquele mesmo valor anterior, 29,98 com ângulo de menos 112,41. Agora, o que muda é o valor da impedância equivalente. 1 sobre Z equivalente é 1 sobre 1, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 48. Isso deu 1,229. Esse 1,229 é 1 sobre Z equivalente, mas eu preciso da impedância equivalente. É só inverter esse valor. Fazendo a inversão desse valor, o valor da impedância, ele equivale a 0,81 ohms. Portanto, a tensão de flutuação no neutro é Z equivalente vezes N. Então, é 0,81 vezes 29,98. Logo, a tensão VON de flutuação do neutro é 24,28 com ângulo de menos 112,41. Então, na expressão acima que eu coloquei, 24,28 é quanto vale a tensão de flutuação do neutro. Veja que essa tensão agora reduziu bastante. Por quê? Porque o neutro foi bem aterrado. Bom, vamos admitir agora uma outra situação, que seria uma outra situação, resistência zero de aterramento do neutro. Não é? Uma resistência bem baixa, que eu vou considerar zero. Se a resistência de aterramento do neutro é zero, quanto que vai valer a flutuação? Então, a flutuação ela vai valer quanto? 1 sobre 0, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 48. Isso aqui tende, 1 sobre Z equivalente, tende a um valor
que tende ao infinito. Ou seja, a impedância equivalente, se uma dessas impedâncias for zero, obviamente a impedância equivalente é igual a zero. Então, se o aterramento do neutro está bem feito aqui, ou seja, se a resistência é zero, quanto que vale a tensão de flutuação do neutro? A tensão de flutuação no neutro é igual a zero. Então, se uma das impedâncias for zero, por exemplo, essa impedância aqui do neutro for zero, o que acontece? O resto do paralelo vai ser zero. Então, nesse caso, o ideal, se a resistência de aterramento do neutro for zero, não existe a flutuação do neutro. Aí a gente chega às seguintes conclusões, muito importantes. Percebe-se, então, que quanto menor a resistência de neutro, menor é a flutuação da tensão. Porque essa flutuação da tensão vai reduzir as tensões entre fases, tá? O neutro bem aterrado amarra a tensão VON bem próxima de zero. Idealmente falando, se a resistência do neutro for realmente zero, a tensão de neutro da instalação sempre será zero. Então, numa instalação elétrica, é muito importante ter um ótimo sistema de aterramento, fazer um aterramento, como já comentei aqui no canal da Universidade da Elétrica, um aterramento estrutural que apresenta valores de resistência de aterramento menor do que 1 ohm, pega-se o neutro e faz esse neutro aterrado nesse sistema de aterramento de boa qualidade. Aí você vai ter praticamente nula a flutuação do neutro. Pessoal, é isso aí e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.